Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. No final de fevereiro de 2025, o governo federal lançou a segunda fase do Programa de Depreciação Acelerada, que visa incentivar as empresas a investir em modernização e ampliação de seu parque industrial, através da aquisição de máquinas e equipamentos mais modernos e eficazes para serem aplicados no processo produtivo. Essa segunda fase do programa, que já teve um processo de adesão aberto a partir de 5 de março de 2025, ampliou o período de abrangência do programa, que anteriormente estava previsto para os anos de 2024 e 2025, também agora para o ano de 2026. Iremos, nessa oportunidade, apresentar quais são os tipos de negócios, ou seja, quais são os setores que podem ser abrangidos pelo programa, que é aplicado para as empresas enquadradas pelo lucro real, e também o passo a passo de como efetuar o pedido de adesão. Apresentaremos ainda um resumo de como funciona o programa, uma demonstração prática dos impactos da medida no fluxo de caixa de uma determinada empresa. Então nos acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe sobre o que será apresentado. Sou José Mata Guiapeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Vamos ver então alguns detalhes de como funciona na prática o programa da depreciação acelerada. E mais à frente estaremos demonstrando quais são os setores que podem ser beneficiados pela medida e também, como já colocado, os impactos no fluxo de caixa de uma determinada empresa. Iremos apresentar parte do nosso primeiro vídeo da depreciação acelerada. Estaremos deixando no final dessa apresentação o link do vídeo completo, onde abordamos com mais detalhes da depreciação acelerada para que você possa ter um entendimento maior da abrangência do programa. Como funciona a depreciação acelerada? Pela regra padrão, a depreciação tributária segue os valores referenciados na tabela da Instrução Normativa número 1700 de 2017, anexo 3, emitido pela Receita Federal, em vigência ainda em 2024. Segundo a instrução, para o investimento em um maquinário com vida útil de 10 anos, esse valor deve ser deduzido do lucro real da empresa durante esses 10 anos. Assim, a cada ano, 10% do valor pago é abatido da base de cálculo em que deverá incidir o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Já com a depreciação acelerada, nos moldes aprovados pela Lei 14.831 de 2024, 50% do valor da máquina será deduzido no ano de sua aquisição e os 50% restantes serão deduzidos no ano seguinte. Isso representa uma antecipação do valor a ser deduzido do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. A medida, apesar de não diminuir a tributação total acumulada ao longo dos anos, ajuda no fluxo de caixa da empresa, ao reduzir as despesas em um período de maior desembolso provocado pelos investimentos. Para demonstrar melhor o processo, vamos apresentar agora um exemplo prático. Para efetuar os cálculos, vamos utilizar a nossa planilha de depreciação já apresentada em outro vídeo aqui no canal. Estaremos deixando no final dessa apresentação um link do vídeo completo com a apresentação da planilha e também da possibilidade de você poder baixá-la para fazer a sua utilização. Para o nosso exemplo, a empresa está adquirindo 5 máquinas de cortes a R$ 12.000 cada uma e 10 máquinas de costuras ao valor de R$ 15.000. Então, totalizou aqui uma aquisição de R$ 210.000. Como eu defini fazer a depreciação linear dos bens, a planilha já apresenta aqui os valores resultantes do processo. E nessa parte final da planilha, eu vou efetuar os lançamentos para calcular a depreciação fiscal, ou seja, a depreciação regulamentada pela Receita Federal. Então, no caso aqui, se a tabela da Receita indica que máquinas e equipamentos têm uma depreciação de 10%, então a planilha calcula aqui que a depreciação será em 10 anos, uma vez que na depreciação fiscal não temos o valor residual. Então, ela me calcula a partir da data de entrada o período então de depreciação e já me calcula então aqui o valor da depreciação fiscal. Então, vimos aqui que a depreciação mensal contábil deu 1.400. Pela depreciação fiscal, deu 1.750. Não vou entrar nesse momento em todos os detalhes que implicam aqui todo esse processo de depreciação fiscal e contábil, como é que é feito toda a apuração. Temos outro vídeo no canal onde abordamos esses aspectos de forma bem mais abrangente. Mas eu tenho aqui então essa diferenciação. Enquanto o fisco me autoriza a depreciar R$ 1.750 desses equipamentos por mês, a contabilidade me apresenta uma depreciação de 1.400. Vamos demonstrar agora como são tratados esses valores em relação à demonstração do resultado da empresa em termos de apuração do lucro e também dos tributos com imposto de renda e contribuição social a recolher. Eu tenho aqui lançados hipoteticamente os valores para a demonstração de resultado anual de uma determinada empresa, sendo que ela teve uma receita bruta de vendas no ano de 22 milhões e processada todas as suas movimentações financeiras, gerou aqui o resultado antes do imposto de renda e da contribuição social um lucro de R$ 1.570.700. Então, em cima desse valor que eu calculo o imposto de renda e a contribuição social. Temos aqui no nosso exemplo também as despesas com depreciações apuradas no período. Eu deixei separado em destaque aqui os valores das depreciações por máquinas e equipamentos, que são os valores que nós daremos mais atenção aqui no nosso exemplo.
Eu tenho aqui mais de 27 mil lançados em depreciações que são atribuídos a outros bens aqui do meu ativo. Então, o total de depreciações acumulado no período foi de R$ 43.800. E esse valor aqui, por sua vez, deduz então a base de cálculo para a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu tenho aqui a apuração contábil das depreciações. Se eu olhar aqui na nossa tabela, eu tenho aqui que a minha depreciação mensal é no valor de 1.400, que me dá um total no ano de 16.800, que é o valor que eu tenho aqui então lançado. Nessa condição, contabilmente eu cheguei ao total de R$ 510.038 com a apuração desses dois tributos. Mas na esfera fiscal, o governo me obriga a depreciar R$ 1.750 por mês, que daria então anualmente o seguinte valor: 1.750 vezes 12. Então eu tenho apresentado aqui a seguinte evolução. Pelo sistema contábil, eu depreciei 16.800. O fisco me obriga a depreciar R$ 21.000. Então eu tenho que fazer aqui os ajustes para me enquadrar ao fisco. Então, a cada ano eu teria aqui um ajuste de 4.200, que seria uma exclusão a ser feita na base de cálculo dos meus tributos. Como é que eu faço isso? Através do LALUR. Então, eu tenho aqui no nosso exemplo, pelo demonstrativo contábil normal, eu tenho aqui de faturamento R$ 22 milhões, diminuindo esse valor, despesas, custos, impostos, total de R$ 20.385.500, e mais a depreciação apurada no período, que nós vimos que foi de R$ 43.800, a empresa obteve de lucro, então, antes do imposto de renda e da contribuição social, R$ 1.570.700. Que é o resultado aqui da nossa demonstração. Eu tenho aqui também apresentado o demonstrativo fiscal. Para faturamento e despesas, eu tenho os mesmos valores. O que muda aqui no nosso caso seria o valor da depreciação, enquanto a contábil deu R$ 43.800, a apuração fiscal com máquinas e equipamentos, que deu R$ 21.000, mais os 27.000 também apurados para os outros elementos do ativo, eu chego então aos 48.000. Então a minha base de cálculo para o enquadramento fiscal ficou em R$ 1.566.500. Que vai ficar representado na apuração então do LALUR, que vai ter então uma exclusão dos 4.200, que é o excedente aqui da parte fiscal, e vai então fechar certinho com esse valor. E vou ter agora então com o imposto de renda e CSL, o valor ajustado de R$ 508.610, ou seja, R$ 1.428 a menos do que o demonstrado aqui pela contabilidade. Então essa seria a condição normal apresentada aí no processo de cálculo de depreciação e apuração do lucro real. Vamos verificar como ficaria essa condição utilizando então a nova medida adotada aí pelo governo. Na depreciação contábil eu não teria nenhuma alteração, mas na fiscal, ao invés de usar a tabela com depreciação de 10%, eu vou poder então atribuir 50% em 2 anos. 50% no primeiro ano e 50% no segundo ano. Então a minha depreciação passou de R$ 21.000 para R$ 105.000. E teria, teoricamente, a seguinte evolução. Eu teria aqui, durante 10 anos, a depreciação contábil, eu continuaria fazendo o ajuste durante 10 anos, só que agora eu teria o adiantamento daquela depreciação fiscal, que seria de 10 anos, para apenas 2 anos. Então, o meu ajuste, que era uma exclusão de 4.200 durante 10 anos, vai ter uma exclusão de 88.200 nos 2 primeiros anos, depois uma adição nos próximos 8 anos, pelo valor contábil, para fazer o fechamento da depreciação durante todo o período. Pois, como já colocado, a depreciação acelerada ela não reflete em isenção fiscal, mas sim um adiantamento desses valores, permitindo um desafogo no fluxo de caixa da empresa, principalmente nos primeiros períodos pós-investimentos. Vamos ver então o reflexo da medida no resultado da empresa. Então, voltando aqui aos demonstrativos, temos a seguinte condição. Na parte contábil eu não tenho nenhuma alteração, mas na parte fiscal eu tenho um aumento considerável aqui no valor da depreciação. De 48.000 passou para 132.000, que seria a nova depreciação mensal, que dá agora um total de R$ 105.000 ao ano, somado aos 27.000 da depreciação com os elementos aqui do nosso ativo. Então eu tenho aqui no meu LALUR a exclusão de 88.200, que é resultado aqui do nosso ajuste. E vou ter agora então uma redução desses tributos a pagar nesses 2 primeiros anos na faixa de R$ 30.000. Então esse seria o valor poupado no fluxo de caixa da empresa nesse primeiro momento. Vamos agora então apresentar o rol de atividades a ser abrangidas pelo programa da depreciação acelerada, segundo a Lei 14.871 de 2024, nessa segunda fase lançada em 2025. Nessa segunda fase, 25 setores industriais serão beneficiados pelo programa. Vamos ver então a lista dos setores beneficiados para 2025 e 2026. Então teremos para as empresas enquadradas pelo lucro real os seguintes setores: alimentos, artefatos de couros, artigos para viagens e calçados, produtos têxteis, confecção de artigos de vestuário e acessórios, produtos de madeira, papel e celulose, impressão e reprodução de gravações, biocombustíveis, produtos químicos, exceto beneficiados pelo REIQ, o setor farmacêutico, produtos de borracha e plástico, minerais não metálicos, metalurgia, produtos de metal, equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, aparelhos e materiais elétricos,
máquinas e equipamentos, peças e acessórios para veículos, equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, construção de edifícios, móveis, obras de infraestrutura, produtos diversos como material de escritório, painéis, letrejos, joalheria e outros considerados de produção residual, indústria química e indústria automotiva. Como solicitar a habilitação? Para aderir ao programa, as empresas devem acessar o ECAC, ir à aba Regimes e Registros Especiais, selecionar o menu Obter isenções e optar por regimes especiais de tributação, escolher o menu Novo requerimento, selecionar a opção Depreciação acelerada, Lei 14.871/2024 e preencher o requerimento. Lembrando que a empresa deve utilizar a conta gov.br para acessar o serviço. Cabe salientar que, mesmo cumprindo todos os requisitos, o contribuinte pode não receber a habilitação. Isso ocorre por conta do limite de orçamento para a atividade em que ele venha a estar enquadrado. Temos aqui abaixo o endereço do site que dá acesso direto ao processo de habilitação. Estaremos também deixando o mesmo na parte das descrições deste nosso conteúdo. Nós vimos no resumo apresentado do nosso primeiro vídeo sobre depreciação acelerada um exemplo de aquisição de bens no valor total de R$ 210 mil e demonstramos também o ajuste contábil e fiscal das depreciações, tanto pelo modo normal quanto pela depreciação acelerada, refletindo a evolução dos dois ajustes fiscais contábeis pelo modelo normal e pelo modelo da depreciação acelerada. Vamos ver então o reflexo desta aplicação no fluxo de caixa de uma determinada empresa. Vamos utilizar para tal a nossa planilha de fluxo de caixa apresentada em outro conteúdo aqui do nosso canal. Então temos aqui apresentado de uma forma resumida o resultado dos saldos para cada um dos modelos. Então, pelo processo de depreciação normal, nós vimos que a nossa empresa deveria recolher de imposto de renda e de contribuição social o valor total de R$ 508.610. E digamos que ela tenha feito a aquisição daquelas máquinas e equipamentos de R$ 210 mil de forma parcelada em 24 vezes, que pela incidência de juros, ao invés dela pagar R$ 105 mil por ano, o valor total da transação ficou em R$ 130.200 para cada período, em 2025 e 2026. Aqui, apenas para título de exemplo, fechamos os lançamentos iguais para os dois períodos. Logicamente que nas operações normais de uma empresa, esses valores tendem a variar, mas como o nosso objetivo é apenas verificar os impactos do saldo do fluxo de caixa, mantivemos aqui os mesmos valores. Então, para o primeiro caso, onde tivemos para o imposto de renda e para a contribuição social sobre o lucro líquido um desconto de R$ 508.610, o nosso fluxo de caixa fechou com um saldo de R$ 2.380. O valor resultante, nessa mesma condição, agora adotando o ajuste contábil pela depreciação acelerada, cujo valor para o imposto de renda e para a CSLL daria um total de R$ 480.050, o saldo do fluxo de caixa para o mesmo período ficaria em R$ 59.500, demonstrando então realmente o impacto no fluxo de caixa das empresas provocados pela antecipação dos ajustes de suas depreciações. Temos aqui então ao lado um pequeno resumo dessa operação. O desafogo total do caixa para os dois períodos, aplicando-se a depreciação acelerada, seria de R$ 57.120. Se dividirmos o valor da compra financiada pelo número de períodos, teríamos uma parcela na faixa de R$ 10.850, dividindo os 57.120. Por esse valor, essa empresa teria a possibilidade de pagar praticamente 5 parcelas somente com o saldo de caixa remanescente na operação. Nesse exemplo, podemos representar realmente como a medida pode beneficiar as empresas através de um desafogo no fluxo de caixa, principalmente no primeiro momento, onde ela sofrerá desembolsos maiores em função dos novos investimentos. Mas cabe lembrar mais uma vez que esse valor não se trata de uma isenção fiscal, ou seja, numa redução do pagamento dos tributos, mais precisamente com o imposto de renda e com a CSLL. Uma vez que para os próximos períodos, a empresa fará o ajuste do valor pela adição dos valores remanescentes da depreciação, fechando então, como já vimos, o mesmo saldo que teríamos para este caso pelo método da depreciação normal. Fechando aqui o nosso exemplo, encontramos o resultado para um investimento de R$ 210 mil. Os impactos serão maiores ou menores, dependendo então do valor investido, pois tanto pode ser aplicado para empresas com investimentos menores, até para empresas que possam fazer investimentos
na faixa dos milhões de reais. Apresentado esse exemplo prático e também colocadas algumas observações relacionadas à depreciação acelerada, podemos perceber quanto que é vantajoso para as empresas que queiram fazer a adesão ao mesmo. Se ficou alguma dúvida ou se há alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. E se você gostou desta apresentação, não esqueça de deixar o seu like e de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.